Fala pessoal, beleza? Seguinte, vamos dar continuidade às nossas aulas sobre cartografia, trabalhando agora ou continuando os trabalhos sobre fuso horário. Já tivemos uma aula na qual eu expliquei qual foi e é a lógica da implementação do fuso horário a partir do movimento de rotação da Terra e tendo como referência o meridiano de Greenwich. Agora, vamos trabalhar fuso horário, linha internacional de mudança de data, beleza? Fiquem atentos a essa aula, tá? Bom, quando falamos de fuso horário, relembrando aqui brevemente, quando falamos de fuso horário, estamos tratando do referencial de 15 graus de longitude, que equivale a um fuso, tendo como nossa principal referência para determinar o fuso horário o famoso meridiano de Greenwich, ou Greenwich, beleza? Esse meridiano, lembrando sempre, ele está localizado cortando a Europa para ter uma referência geográfica. Então, 15 graus de longitude, um fuso horário, meridiano de Greenwich é a nossa referência para determinar fuso horário no planeta Terra. Por que eu estou chamando a atenção do meridiano de Greenwich sendo referência? Porque a gente parte do princípio que a Terra é redonda. A Terra, vamos pensar numa esfera. Sendo assim, ela não tem a parte da frente, ela não tem parte de trás, então foram criadas algumas referências geográficas e cartográficas para determinar, por exemplo, fuso horário e linha internacional de data. Por isso eu estou chamando a atenção para a nossa referência, que é o meridiano de Greenwich. Então, o meridiano de Greenwich, ele está localizado aqui, ele é o 0 grau de longitude. A partir do meridiano de Greenwich, a partir dessa referência, nós identificamos o leste do planeta Terra, também conhecido como Oriente, e o oeste do planeta Terra, também conhecido como Ocidente. Sabemos mais do que isso, que o movimento de rotação da Terra é um movimento que acontece de oeste para leste. E em função desse movimento de rotação e do movimento aparente do Sol, nós temos a regra de fuso horário que, para leste, as horas são aumentadas, adiantadas, e para oeste, as horas são atrasadas. Então, essa referência de fuso horário que nós já havíamos estudado em outra aula, isso daqui serve como uma mini revisão, ela está diretamente vinculada ao movimento de rotação da Terra, que produz o movimento aparente do Sol. Os dois em conjunto determinam a regra de fuso horário. Para leste, as horas são adiantadas, tendo Greenwich como referência. Para oeste, as horas são atrasadas ou menos. Por isso que muitas vezes, em alguns mapas, a gente identifica a longitude leste-oeste com um mais ou um menos na frente, mostrando que o mais é leste. Então, ao invés de colocar a longitude leste, coloca mais na frente da longitude identificando leste ou menos identificando oeste, podendo representar também só como leste ou só como oeste. São meios, mecanismos, formas de representação cartográfica. Beleza? Se a nossa referência é o meridiano de Greenwich, a partir dele nós temos diferentes formas de se determinar os fusos horários no planeta Terra. Por isso que a partir dessa lógica, determinando os fusos no planeta Terra, existem dois fundamentos, o fuso horário prático e o fuso horário teórico. Muita atenção aqui agora, tá? O fuso horário, do ponto de vista prático, ele tem a referência o meridiano de Greenwich, claro, como todo fuso horário tem essa referência. Só que, a partir do meridiano de Greenwich, como o fuso tem 15 graus de longitude, do ponto de vista prático, estabelece o seguinte: Greenwich é 0, 7 graus e meio de longitude para leste, 7 graus e meio de longitude para oeste, configurando a existência nesse nosso referencial de um fuso horário, representando aqui 15 graus de longitude. O que isso quer dizer? Que nesse tipo de fuso horário chamado de prático, o meridiano de Greenwich ele é o meio de um fuso. O
que está localizado a 7,5 graus oeste, 7,5 graus a leste, compondo um fuso horário apenas, 15 graus. Então, se, por exemplo, eu tiver um ponto qualquer aqui e um ponto qualquer aqui, esse ponto está a oeste de Greenwich e esse ponto está a leste de Greenwich. Porém, os dois terão a mesma hora. Nesse exemplo prático, Greenwich não é um limite entre fusos. Greenwich é o meio de um fuso horário. Por que a gente chama de fuso horário prático? Porque como o meridiano de Greenwich ele corta a Inglaterra, pegando como referencial aqui Londres, a cidade de Londres cortada pelo meridiano de Greenwich. Pega esse exemplo. Nesse caso, se a gente tivesse o meridiano de Greenwich como limite de um fuso, e não nesse exemplo como meio de um fuso, imagina Greenwich no limite entre dois fusos, se eu tiver Londres cortada pelo meridiano de Greenwich, de um lado de Londres vai ser 1 hora, do outro lado de Londres é outra hora. Para evitar esse problema de dividir a Europa Ocidental, a Inglaterra, Londres em horas diferentes, escolheu-se determinar o fuso horário do ponto de vista prático para o cotidiano da população, principalmente europeia, com Greenwich sendo o meio de um fuso. Se um fuso de 15 graus tem mais ou menos 1.666 quilômetros de distância, de largura, significa que a partir de Greenwich, mais ou menos 800 quilômetros para oeste e 800 quilômetros para leste lá na Europa, vai ter exatamente a mesma hora. Do ponto de vista prático, facilita as trocas comerciais e o cotidiano da população. Porém, aí vem a ideia. Se eu estou falando do ponto de vista prático, serve então esse tipo de fuso horário, ele não divide, isso daqui é importante ficar claro, a Europa, ele não divide a Europa ocidental, especialmente, a Europa mais rica, vamos chamar assim, em diferentes horas. Por isso, ele é adotado do ponto de vista prático. Ou seja, se eu estiver na Inglaterra, todo o país tem 1 hora só, em função dessa lógica do fuso horário prático. No entanto, existe a lógica do fuso horário teórico. Pensando em fuso horário teórico, prestem muita atenção, porque quando a gente for estudar fuso horário no Brasil, é importante a gente lembrar do fuso horário prático e do fuso horário teórico de novo. No fuso horário teórico, nós temos o meridiano de Greenwich como referência e 15 graus de longitude para leste, 15 graus de longitude para oeste. Nesse caso, o meridiano de Greenwich ele é o limite entre dois fusos. Então, aqui a gente tem um fuso de 15 graus e aqui outro fuso de 15 graus. Sendo assim, do ponto de vista teórico, o meridiano de Greenwich ele é o limite entre dois fusos. Se a gente tiver um ponto qualquer a oeste de Greenwich e um ponto qualquer a leste de Greenwich, significa que esse ponto ele está em 1 hora e esse outro ponto ele está em outra hora, sendo o meridiano de Greenwich a diferença entre os dois ou o limite entre os dois. Ponto. Para que serve o limite teórico de fuso horário? Ele tem uma função muito básica, muito básica. Ele tem a função do cálculo de fuso horário, ou cálculo da diferença de horas no planeta Terra. Na prática, galera, para a gente imaginar isso daqui, o fuso horário teórico ele tem uma função básica, que é cair nos vestibulares. Beleza? Então, vocês têm que ficar muito espertos com isso. Porque a questão do vestibular, ela pode te pedir o fuso horário prático ou ela pode te pedir o fuso horário teórico. O teórico, ele é voltado para cálculo de fuso horário para que a conta não fique picada. Com esse número 7 graus e 30 minutos. E aí o próximo fuso horário, como ele está a 15 graus, o limite dele seria 22 graus e 30 minutos. E assim sucessivamente. Para evitar essas contas picadas, o fuso horário teórico ele tem a função dos vestibulares para efeito de cálculo. No Enem, por exemplo, isso daqui não cai cálculo de fuso horário na prova de geografia. Então fiquem atentos para o Enem especialmente, para o fuso horário do ponto de vista prático, beleza?
Ô Bruno, eu vou fazer vestibular em outras instituições que não adotam o Enem. Fiquem espertos, então, para a possibilidade de cair cálculo de fuso horário na prova. Tranquilo? Quando fala de cálculo, a gente leva sempre 15 graus como referência. Então, vou dar um exemplo. Se Brasília está localizada a 45 graus a oeste de Greenwich, Brasília está 3 horas a menos de Greenwich, porque 45 graus são 3 fusos de 15. Automaticamente 3 horas a menos. A gente usou esse fundamento aqui para fazer essa conta simples. A gente não usou este fuso horário aqui para fazer a conta simples. Por isso, para cálculo, atentem a este, e para prática do fuso horário, atentem a esse, dependendo de como a questão cobrar. Que tipo de questão pode cair do fuso horário prático? Pode cair a função da famosa linha internacional de data, ou apenas LID. Agora, presta muita atenção no que a gente vai fazer. Quando falamos da linha internacional de data, a LID, a gente tem que prestar atenção em alguns referenciais. Primeiro, o meridiano de Greenwich. O 0 grau está aqui, meridiano de Greenwich. Segundo, a partir dele, nós determinamos o leste e o oeste da Terra. Meridiano de Greenwich cortando Europa, África e etc. Determinamos leste e oeste do planeta Terra. E um outro referencial que nós já falamos nessa aula, inclusive, é o movimento de rotação da Terra de oeste para leste. Então, lembrem-se sempre, no fuso horário, desses 3 referenciais fundamentais. Meridiano de Greenwich, leste e oeste a partir dele e o movimento de rotação. Porque aí a gente consegue identificar a linha internacional de data, que serve, que tem uma função referencial também de modificar o dia. Porém, não muda a hora. Então, repara nesse detalhe. A linha internacional de data, ela só muda a data. Ela não muda a hora. Por que que ela muda a data e ela não muda a hora? Viaja comigo aqui. Meridiano de Greenwich está aqui nesse referencial, leste e oeste. A gente está vendo a Terra bem, entre aspas, de frente, olhando para o meridiano de Greenwich, que é o referencial para determinar os fusos horários. Só que imagina a Terra girando, ela vai girar de oeste para leste, ela gira, e a gente vai enxergar nesse movimento da Terra, de oeste para leste, neste desenho que está aqui, a Terra de costas. Então, daqui a gente projeta esse desenho para cá, enxergando a Terra de costas. Se eu enxergo a parte de trás da Terra, ou seja, o antípoda do Greenwich, eu estou enxergando aqui os 180 graus. Então, eu enxergo o antípoda de Greenwich. Essa linha 180 graus, que é a continuação depois dos polos de Greenwich, ela corta o Oceano Pacífico. Repara que eu fiz um desenhozinho aqui, que aqui a gente enxerga a Europa, a África, parte da Ásia, parte da América. Olhando de costas, entre aspas, a gente tem o Oceano Pacífico, a América, o Japão, que está aqui, Japão, a Austrália e a Nova Zelândia, região da Indonésia, Sudeste Asiático. Então eu enxergo o Oceano Pacífico. Nesse caso, o leste do mundo, que tem como referencial o meridiano de Greenwich, está aqui, porque a Terra girou e o leste do mundo está aqui e o oeste do mundo está aqui, ou seja, a América inteira está localizada no hemisfério ocidental, oeste. Então, aparentemente, a gente inverte o leste com o oeste quando gira a Terra, porque o meridiano de Greenwich vai para o outro lado e a gente enxerga o antípoda, que nada mais é do que a linha internacional de data. Agora vem a parte importantíssima. A linha internacional de data, ela é o antípoda de Greenwich, ela é o 180. Só que ela é estabelecida de acordo com o critério prático do fuso horário. Se no critério prático o meridiano de Greenwich ele é o meio de um fuso, quando eu olho o antípoda de Greenwich, que é o 180, ele também vai ser o meio de um fuso e não o limite de um fuso horário. Ele está no meio. Então, se eu tenho aqui o 180, desse lado aqui a gente identifica como leste, esse lado aqui identifica como oeste, porque o referencial é o meridiano de Greenwich.
Se eu olho o antípoda 180, automaticamente esse limite colocado aqui como leste será 172 graus e meio. Este é o antípoda do limite do fuso horário 7,5 que está aqui. E aqui a mesma coisa, 172 graus e meio é o antípoda do outro limite do fuso horário. Significa, portanto, que, nesse caso, nós temos este intervalo todo aqui representando 15 graus, ou seja, ele é o nosso antípoda, é o antípoda deste fuso horário de referência que é o meridiano de Greenwich. Exatamente por isso, a linha internacional de data não muda a hora, porque essa linha não é o limite entre fusos. Essa linha aqui é o meio de um fuso horário. A hora só será alterada se eu extrapolar esse limite do 172,5 ou esse limite do 172,5. Essa linha, portanto, ela é um referencial apenas para mudança de dia, que nós seguimos exatamente o mesmo fundamento do fuso horário. Para leste aumenta a hora ou aumenta o dia. Para oeste diminui a hora ou diminui o dia. Então, por exemplo, se eu estiver localizado neste ponto aqui, que eu vou chamar de ponto A, eu estou a oeste da linha internacional de mudança de data. E eu tenho outro ponto que está aqui, que eu vou chamar de ponto B, que eu estou a leste da linha internacional de mudança de data. Se no ponto A são 6 horas da manhã, no ponto B são 6 horas da manhã, ou seja, a hora é exatamente a mesma, já que eu não mudo a hora, ela serve apenas para mudar o dia. Se eu movimento do ponto A para o ponto B, eu faço uma viagem nesse sentido, e no ponto A são 6 horas da manhã, por exemplo, de uma segunda-feira, quando eu movimento de A para B, no ponto B, eu tenho 6 horas da manhã, porém aqui de um dia para frente, da terça-feira. Por que terça? Vamos escrever inteiro. Porque quando eu ando para leste, a gente aumenta o dia, assim como aumenta a hora, só que aqui a hora não vai mudar porque eu estou dentro do mesmo fuso horário. E para oeste, a gente diminui o dia. Então, a linha internacional de data ela tem uma referência importante, que é a mudança sempre do dia, seguindo o mesmo fundamento do fuso horário. Para leste aumenta, para oeste diminui. Por isso que a oeste é sempre atrasado na hora e no dia, e a leste sempre adiantado na hora e no dia. Atravessou a linha internacional de data, a hora é a mesma, só vai mudar quando eu extrapolar o fuso horário 172,5 e 172,5, porém aqui dentro desses 15 graus, a hora sempre é a mesma e a gente muda o dia na nossa referência. Beleza, pessoal? Um abraço a todos e até a próxima.